Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Leandro mais uma vez aqui. Estamos chegando na reta final aí dos nossos vídeos, dessa série de vídeos levados aí para a pregação aí, para aquele que tem o interesse de começar a pregar a palavra do Senhor em 30 dias. Então, essa aí está sendo o nosso desafio aí, né? Trazer a mensagem durante o mês inteiro, né? Exceto aos sábados e aos domingos. Mas hoje estamos chegando na reta final aí dos nossos vídeos. E no vídeo de hoje, eu quero falar algo muito interessante que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Não. Não é revelação, não. Já aconteceu com você porque é comum acontecer dentro da igreja. Já parou para imaginar, por exemplo, quando um pastor, um pregador, um obreiro da igreja, um dirigente do culto, uma pessoa que tem uma oportunidade, e ele vai ler o texto, e ele fala para a igreja assim, ó: irmãos, vamos ler todos juntos, em uma só voz, vamos lá no 3, 1, 2, 3, e aí eles vão ler o texto. E aí você percebe que vai ter bastante gente ali na igreja ali, e eles começam parece que vai embaralhando as conversas. Você está lendo o mesmo texto, o mesmo capítulo, o mesmo livro, tudo certinho. Por que é que dá uma bagunça no meio? Será que as pessoas são mal educadas? Será que as pessoas estão falando antes do tempo, um fora do tempo do outro? O que é que está acontecendo? E é exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. Eu já te peço, não corre desse vídeo não pula não. Espera um pouquinho aí, calma. Vai ser bom para você e você pelo menos vai entender. E para você que é pregador, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande valia para a tua vida, vai abrir o teu entendimento e você vai compreender um pouquinho mais do que acontece nas nossas igrejas, quando nós lemos a palavra do Senhor e fica aquela coisa tudo embaraçada, tá lendo o mesmo texto, o mesmo capítulo, o mesmo livro, e tá lendo na mesma hora e o negócio fica tudo bagunçado. Por que é que acontece isso? Vamos lá. Antes de eu começar a falar aqui, eu tenho que ler um texto da palavra do Senhor. Um texto que eu gosto bastante desse texto. Já preguei muito sobre esse texto e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está aqui em Hebreus, capítulo de número 4, carta aos Hebreus, né? Capítulo de número 4, versículo de número 12, só uma pitadinha aí, tá? Não se sabe quem é o autor, tá? Não se sabe quem é o autor do livro de Hebreus aí, da carta aos Hebreus, né? Uns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, outros falam que foi Barnabé, não se sabe. Então, até hoje, não teve um teólogo de peso que chegou e falou, não, quem fez isso aqui foi fulano de tal. Então, é incerto o autor, tá? Mas qualquer um que a pessoa falar não vai atrapalhar, não vai fugir. Só que, na verdade, o autor dessa carta é incerto. Não se sabe muito bem quem é esse autor. Hebreus, carta aos Hebreus, já ia falar carta de Paulo, tá vendo? Que é costume, né? Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante, ela corta muito mais do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Está falando de uma espada porque era a arma bélica mais poderosa que existia na época, né? A espada sempre foi a arma mais top que existia. Então, da arma mais top, quando a Bíblia foi escrita, quando foi falado, a arma mais top era a espada. Então, eles usaram a espada para dizer que a Bíblia ela corta ainda mais do que essa arma que tem esse poder todo. Então, está dizendo que a Bíblia tem muito mais poder do que uma espada. Ela corta ao ponto de dividir juntas e medula
Alma e espírito, ela corta a cartilagem, ela vai na medula ali, ela divide. Ela consegue separar a alma do espírito. O que nessa vida consegue separar a alma do espírito, meu Deus do céu? Olha que coisa interessante. Isso é a Bíblia Sagrada. Para nós entendermos um pouco, você precisa entender que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. 3 idiomas, tá? O hebraico, o Antigo Testamento, aramaico, alguns textos do Antigo Testamento e o grego, mais conhecido como grego koiné, tá? Então, essas 3 línguas foram escritas a Bíblia Sagrada. Tá, pastor? Se essa Bíblia, essa palavra, essa tradução aí, essa linguagem, o hebraico, o aramaico e o grego, é a Bíblia original, o que é essa que você está segurando na mão? Então, essa daqui é uma tradução. Se ela é uma tradução, ela é uma cópia, ok? Ela é uma cópia. A palavra poderosa é a palavra de Deus, tá ok? Nos seus escritos originais. Ele não foge em nada da palavra, do assunto que foi traduzido a Bíblia Sagrada, tá ok? Isso, gente, isso, meus irmãos e minhas irmãs e público que está assistindo, não atrapalha em nada a gente conseguir e traduzir a nossa Bíblia para o nosso idioma. Isso não vai mudar absolutamente em nada, tá ok? O que é que muda? A nossa forma de falar, o nosso jeito, o nosso dialeto, a nossa língua. Houve uma tradução, pegou o original e traduziu o original para a tua língua nativa. Traduziu o hebraico para o português, traduziu o hebraico para o português de Portugal, traduziu o hebraico para o chinês, traduziu o hebraico para o alemão, traduziu o hebraico para o coreano e assim sucessivamente. Então, sempre quando há uma tradução, é possível que algumas palavras, para elas terem sentido, elas precisam ser mudadas. Não é tirar ou acrescentar nada da Bíblia. É que senão fica desconexo o assunto, tá ok? Só para vocês terem noção. Eu ia falar isso mais à frente, mas já quero começar aqui provocar você. Você conhece muito bem a música Parabéns para você. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você conhece essa música. Essa música é nossa. Foi feita na nossa tradução, do nosso estilo, na nossa linguagem. Agora tenta traduzir essa música na íntegra pro alemão, pro português, pro chinês, pro coreano, para o russo. Vai haver uma mudança, porque a forma de entendimento, a forma da didática, do jeito de falar e do jeito de expressar muda. Por isso que algumas coisas elas são alteradas. Eu vou dizer alteradas, para você, acho que você já conseguiu entender o que eu estou querendo dizer aí, tá ok? Então, a Bíblia original, ela é em aramaico, hebraico e o grego. Hebraico, aramaico e o grego, que é o mais correto, né? Hebraico, aramaico e o grego. Tá ok? Então gravem isso. Se ela é em hebraico, aramaico e grego, por que eu não leio em hebraico, em aramaico e em grego? Porque falta eu e você estudar. E o grego e o hebraico que a Bíblia foi escrita foi o hebraico mais diplomático, para vocês entenderem melhor, tá? Quando ele é para escrever um documento, lavrar um documento na justiça, alguma coisa assim, é usado exatamente este hebraico que é o da Bíblia. Hoje, lá em Jerusalém, lá em Tel Aviv, lá naquele povo, eles usam o hebraico, mas o hebraico cursivo, tá ok? É um hebraico mais atualizado, mas a Bíblia, ela foi escrita nesse hebraico, e esse hebraico aí que nós vamos ter que trabalhar nele. E quando você fizer um curso de hebraico, você for alfabetizado em hebraico cristão, vai ser alfabetizado no hebraico em que a Bíblia foi escrita, tá ok? Só para você ter uma ideia, a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que para nós
são 39 livros. Para os judeus, são 22 livros. O que é que muda esses dois aí? Não muda em nada, tá ok? Não muda exatamente em nada. A mesma quantidade de livro que tem no hebraico é a mesma quantidade de livro que tem na nossa Bíblia. Porém, o que acontece? Já leu na Bíblia? 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Crônicas. Esses livros, eles eram um só. Então, tipo, Esdras e Neemias é um livro só. 1º e 2º Crônicas é um livro só. 1º e 2º Reis é um livro só. E alguns outros livros, por isso que vai dar a composição de 22 livros. Tá ok? E é até interessante, porque dá 22 livros. E exatamente a língua hebraica contém 22 consoantes. Olha que coisa interessante aí. Tá ok? Então a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. E quais são os textos que foram escritos em aramaico? Quais foram os textos? Eu tive que anotar aqui porque minha mente não é um computador 100% não, tá ok? Cheguei cansado do trabalho e estou gravando para vocês, então eu ainda não consigo gravar tudo isso, tá ok? Mas já expliquei para vocês que o importante não é gravar livro, o importante não é gravar capítulos e versículos. O importante é você ler a Bíblia, meditar na Bíblia e viver o que a Bíblia diz, tá ok? Então vamos lá, textos em aramaico. Se você tem papel e caneta aí, que eu sempre falo com vocês, papel, bloco de notas e caneta, sempre na mão, sempre. Isso é uma coisa que você tem que ter sempre na tua mão, tá ok? Textos em aramaico. Está em Esdras, capítulo 4, versículo do 8 ao 6, tá? Versículo 8 e o versículo de número 18, tá? Versículo de número 18. Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao 26, do versículo 12 ao 26, e Daniel, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7, e o versículo de número 28 foram escritos em aramaico. Tem uma outra coisa interessante aqui que talvez você não saiba. Jesus falava em aramaico. Ele falava em aramaico. A linguagem daquele povo, daquela cultura, era o aramaico. Tá ok? Depois que foi traduzido a Bíblia e ela foi escrita, o Novo Testamento, agora ele vai ser escrito em grego, tá? Chamado de grego koiné. Essa é a tradução aí que a gente se fala, né? Grego koiné. Eu acho que deve ter outros tipos de grego, mas o que a Bíblia foi escrita foi o grego koiné. Então, se você estudar, fazer um curso de grego bíblico, você vai aprender o grego koiné, que é o que no Novo Testamento foi escrito. Agora, por que é que dá essa bagunça toda quando alguém vai ler um texto da palavra de Deus e parece que está tudo desconexo, parece que está todo mundo falando a mesma coisa, mas de formas diferentes? Por quê? Aí eu vou te explicar. Por causa da equivalência, tá ok? Da equivalência. Existe dois tipos de equivalência, dois tipos de interpretar a Bíblia Sagrada. Primeira é por equivalência formal. Equivalência formal. E a segunda é por equivalência dinâmica. Vamos lá para você entender. O que é uma tradução por equivalência formal? A equivalência formal, ela traduz palavra por palavra. Então, toda vez que você vê uma Bíblia que parece que tem assunto que você fica meio que sem entender, palavras que você fala, eu preciso pesquisar no dicionário porque eu não entendi o que essa palavra quer dizer. É porque o escritor, aqui o tradutor, ele não estava preocupado com o que você iria entender. Ele estava preocupado em ser fiel ao texto. Então ele estava sendo fiel ao texto. Parabéns para você. Então ele vai traduzir parabéns. Como é que faz? Como é que é parabéns do hebraico? Como é que eu traduzo parabéns para o português? Então ele vai lá traduzir exatamente o que o parabéns
de hebraico está querendo dizer, e ele vai escrever lá da mesma forma, só que na sua língua. Ele vai escrever da mesma forma. Você, na mesma forma. Muitos anos, ele vai escrever muitos anos. Ele vai escrever lá, tá em hebraico lá, muitos anos. Então ele vai lá no português, há muitos anos. Então ele, quando junta a frase, fica meio desconexo. Por quê? Porque o hebraico ele não se preocupa com esse negócio de você entender ele. Não é entender o hebraico. Então, por isso que é chamado de equivalência formal. Tá ok? E existe a equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica. O que é equivalência dinâmica? Ela tenta transmitir o pensamento expresso em um texto. Tá ok? Essa equivalência dinâmica, ela vai traduzir a ideia que o texto está expondo para você. Tá ok? Está expondo. Eu falo assim para um americano. Olha, sei lá, olá, boa tarde, entendeu? E aí o bom dia, ou boa noite, o cara vai chegar e então traduz o que eu falei lá, boa noite, good night, tipo assim, eu não sou muito bom em inglês não, irmão, mas é tipo assim, good night, sabe? Então ele vai falar good night. Então good night para eles é o boa noite nosso, só que se você for ver, não tem tanta equivalência um assunto com o outro. Então a equivalência dinâmica, ela vai trazer a ideia que aquele texto está querendo dizer, tá ok? Quais são as Bíblias de equivalência dinâmica? É a Bíblia de Jerusalém, tá? Essa Bíblia é uma Bíblia católica, ela tem os livros a mais ali e tal, mas ela é de equivalência dinâmica, por isso que você já deve ter ouvido alguém falar assim, é que a Bíblia católica ela é muito mais próxima do hebraico tal. Porque ela é de equivalência dinâmica, tá ok? Bíblia do Peregrino também ela é de equivalência dinâmica. Nova Versão Internacional, entendeu? Ela é também de equivalência dinâmica. Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela é também na equivalência dinâmica. Ela vai fazer o escritor lá escreveu lá o texto, aí o tradutor viu, tá, ele está dizendo isso, isso, isso nesse texto. Ele vai escrever o outro texto, ele está dizendo isso, isso, isso nesse texto. Por exemplo, Salmo de número 23. Salmo, toda vez que você lê Salmos, não é capítulo, tá? E nem versículo. Salmo é número. E o que nós chamamos de versículo é verso, porque são cânticos, tá ok? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula. Nada me faltará. No original hebraico, está dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Mudou alguma coisa? O que mudou? A equivalência. Tá ok? Então o tradutor, lá na hora que foi traduzir, ele falou, vou colocar na equivalência dinâmica. Ele está dizendo que o Senhor é o pastor dele. E se o Senhor é o pastor dele, nada faltará. Só que no texto está dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Vocês entenderam aí? Eu espero que vocês estão compreendendo. Tá? Equivalência... vamos voltar aqui, peraí. Tá? A Bíblia de equivalência formal, que ela traduz palavra por palavras. Nossa, já deu 19 minutos aí. Palavra por palavras, que são de equivalência formal. A Bíblia King James fiel, a King James, tá? Que traduzindo para nós, King James é Rei Tiago. Olha aí, James e Tiago, tá vendo? Como é que muda as coisas? Por exemplo, Guilherme, aqui no Brasil é Guilherme. Lá nos Estados Unidos, acho que é o Wellington. Então, olha como que muda as coisas, tá ok? Então, a King James é a tradução, a King James fiel é de equivalência formal. A Almeida Corrigida fiel, ela é de equivalência formal. A Almeida Revista, segundo os melhores textos, também ela é equivalência formal. E o Novo Testamento, tá? De Fridolin, Zanzen,
Zanzen. Acho que é assim o nome que diz dele, tá? Então essas Bíblias são de equivalência formal. Por que é que dá essa confusão toda na hora que alguém vai ler todo mundo junto na igreja? Porque uns compram uma Bíblia de equivalência dinâmica. E essa Bíblia de equivalência dinâmica, ele comprou a tradução tal. E o outro comprou, imagina um irmão ou uma irmã que está lá com a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, certo? Ele está com a Almeida Corrigida Fiel. Então ele está lendo o texto lá, João capítulo 5, versículo 9. Todo mundo vai lá, João capítulo 5, versículo 9. A Bíblia dele é a Almeida Corrigida Fiel. Só que eu estou lendo de uma Bíblia de equivalência dinâmica. Eu estou lendo na nova versão internacional. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Eu estou lendo na Almeida Atualizada. Então começa por quê? Cada tradução, no latim fala, né? Tradutores, tradutore, traitores. Tradutores, traidores. Então sempre vai trair alguma coisa, tá? Isso não vai alterar em nada a palavra de Deus. Não vai alterar em nada. Porque a original é o hebraico, aramaico e o grego. Tá ok? Tá ok? Então, por esse motivo, há este problema dentro da igreja. E eu esqueci de falar. Tem também um equilíbrio entre as equivalências. Então, existe Bíblia que ela é tanto formal como dinâmica na mesma Bíblia. Então você vai ver coisas que são formal e dinâmica tudo junto, que é a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, Almeida Edição Contemporânea, Almeida Século XXI, tradução ecumênica da Bíblia. Então essas traduções ela tem a junção dos dois. Ela tanto é dinâmica, como também ela é formal. Por este motivo, entendeu agora? Entendeu agora? Porque é na minha opinião, agora vou levar para mim, tá? É responsabilidade minha. Na minha opinião, uma igreja, antes de você comprar uma Bíblia, entenda qual Bíblia que é predominante na tua igreja. Qual é a Bíblia que é predominante? Não estou falando que é a do pastor que vale, que é a da irmã, Não. Qual é a Bíblia que é mais predominante? A Bíblia mais predominante é a Almeida Corrigida Fiel. Vai lá e compra a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Por quê? Porque ela é mais próxima. Tá ok? Hoje em dia está melhorando. Por quê? Porque agora tem os telões, né? Então, o irmão do Data Show, coloca lá no telão, os irmãos não tem nem da dificuldade em abrir a Bíblia. Então já vai estar lá no telão, as pessoas só acompanham. Então é bem isso. E tem também o paráfrase, né? O que é uma paráfrase? É a interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais o sentido do texto que a sua letra. Então você observa que existe muitas traduções da Bíblia Sagrada no nosso próprio idioma. E essa Bíblia que é em paráfrase é a Bíblia Viva, tá? E a Bíblia A Mensagem. Essas duas Bíblias, elas são a Bíblia de paráfrase. Então ela vai... ele não está preocupado com o sentido do texto, ele é mais preocupado com o sentido do texto do que com a sua letra, com o que está escrito ali. Então ele vê, isso aqui está querendo dizer isso, isso. Isso aqui. Mas ele não está colocando da cabeça dele, tá? Não é uma coisa da cabeça. Por isso que a Bíblia não está errada, pessoal. Tá? Não é uma coisa que o tradutor, eu acho que ele está falando de xícara amarela, eu vou colocar copo laranja. Não é exatamente isso. Não é isso que está acontecendo, tá ok? É a forma que a pessoa que está traduzindo compreendeu. Às vezes, a época que ele está, porque as palavras, ela tem vida, ela é viva, entendeu? Então ela vai mudando. Você lembra que antigamente nós estudávamos lá na escola, eu, tu, nós, vós, eu, ele, aquela coisa toda, o verbo, né? Então aí esse eu, o tu virou você,
Aí vai agora para o computador, é V e o C. Eu acho que agora provavelmente você só vê, não tem mais o que fazer, né? Porque vai mudando, as coisas vão mudando, as coisas vão tomando formas, tá ok? Lá em Coríntios 13 vai dizer assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse caridade, tal, tal, tal. Então, naquela época, a caridade era o amor. Caridade é amor, quem está querendo dizer. Só que para aquela época, a caridade valia. Agora, imagina você chegar na tua esposa e falar para ela assim: amor, eu quero casar com você por caridade. Ela vai bater em você, vai dar problema. Que casar com caridade? Caridade para nós hoje, na nossa linguagem de hoje, é você doar alguma coisa para alguém, você ser caridoso, você abençoar a vida de alguém, né? Mas na verdade hoje mudou com a palavra amor, tá ok? Por exemplo, tem tribos indígenas que para eles o órgão mais importante é o fígado. Então, se você for pregar lá, você não tem que falar assim, ó, Deus, ele quer o teu coração, como a gente fala aqui no Brasil. Olha, Deus, ele te ama, não se preocupa do jeito que você tá, Deus quer o coração. Você fala assim, ele vai te matar. Agora, você chegar nessa tribo indígena e falar assim, olha, Deus te ama e ele quer entrar e ele quer salvar o teu fígado. Ele fala, opa, o fígado, a parte mais principal do meu corpo. Você está entendendo como que muda tudo, pessoal? Então, qual é o conselho que eu dou a vocês, pregadores da palavra de Deus? Dependendo a linha da igreja que você congrega, o estilo da igreja que você prega, tem um costume de usar tais tipos de Bíblia. Por exemplo, tá? Não gosto de ficar citando nomes de igreja, não, mas as Assembleias de Deus, normalmente, eles têm a Bíblia por equivalência formal e dinâmica, tá? E muitas das vezes ele tem a Bíblia formal, então eles vão usar muito a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada. Então eles vão usar mais esse estilo de Bíblia. Então, fica muito desconecto para mim e para você ir numa igreja mais tradicional. Eu estou falando tradicional, não que não seja pentecostal. Vocês estão entendendo, né? Mais antiga, o povo mais antigo. Eu estou dando exemplo da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas mais antigas, ou a Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, é uma das igrejas mais antigas. Então, normalmente, eles têm um padrão. E o padrão é Almeida, meu irmão. É Almeida. Os caras vão cair para Almeida ali, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida Fiel. Eles vão cair mais para essa linha. Então, quando bonitinho e bonitinha você for comprar Bíblia, não compre Bíblia pela capa. Olha a capa da minha. Oh, meu Deus. Olha a capa da minha Bíblia. Então, não compre Bíblia pela capa. Tem muita gente que chega e fala, eu vou lá. Para nós aqui em São Paulo, não sei como é que é os outros países, as outras cidades aí, mas aqui nós temos a Conde de Sarzeda, né? E aí o cara vai lá, vê uma Bíblia toda dourada, tem uma arca ali da aliança, tem uma águia, tem sei lá, alguma coisa lá. Essa aqui é bonita, olha, fio de ouro e não sei o que, não sei o que. Então a pessoa muitas das vezes se preocupa com a capa, com o desenho que tem. É bobagem, é bobagem. Não, nunca procure Bíblia por causa da capa. Isso vai acabar com você. Se você é uma pessoa que tem pouco entendimento da palavra de Deus, pega uma Bíblia entre equivalências. Ah, pastor, mas eu quero me aprofundar. Pega a Bíblia Corrigida Fiel, uma King James da vida. Por quê? Porque ela é mais próxima do original. Está jogando você, está lançando você para o hebraico. Está lançando você para o mais próximo ali, para o mais fiel ao texto original da Bíblia. Tá ok? Não é que os outros estão muito longe, não é que eles estão longe. Eu estou tentando explicar e estou voltando sempre às mesmas falas para depois não falar, mas o pastor falou. Não, não é isso. Eu só estou dizendo
que existe Bíblia que elas são mais fiel ao texto original e outras que não, ela vai trazer uma tradução para que você entenda. Tem Bíblia, eu não tenho problemas com isso, tá? Tem Bíblia que vai usar muito a palavra você, sabe? Muito aportuguesado, vamos dizer assim, né? A Bíblia está muito aportuguesada. Então, o que é aportuguesado, meu irmão, não sei nem se essa palavra existe, vai tirando e vai perdendo a situação, vai perdendo o sentido da coisa, tá ok? Por isso, quando você começa a ler, você fala, meu, eu li e não estou conseguindo compreender. Por quê? Porque você leu para entendimento. Mas quando você vai ao contexto histórico, quando você vai se aprofundar, começa a se perder, porque às vezes uma palavra falada de uma tradução diferente, muitas das vezes, tá? Eu assino embaixo o que eu estou dizendo, vai mudar ali às vezes o contexto histórico. Então toma muito cuidado. Tem uma Bíblia, tem uma passagem da Bíblia que diz assim: aquele que não aborrecer pai e mãe, acho que é bem isso. Aquele que não aborrecer pai e mãe, tal, beleza, legal. Jesus diz, palavra de Jesus. Só que tem tradução que vai dizer, aquele que não odiar pai e mãe. Poxa, irmão. Agora pensa a palavra ódio, saindo da boca de Jesus, que eu preciso odiar o meu pai e a minha mãe. Não combina, não combina. Eu falo para vocês, um conselho. Ou vocês pegam a Bíblia, que ela é mais fiel ao texto, tá? Que ela é mais fiel ao texto, ou vocês pegam uma que ela é entre um e outro, tá ok? Entre um e outro, que é a equivalência das duas, né? Formal e dinâmica ao mesmo tempo, tá ok? Então é por isso, irmão, por este motivo, que não dá certo. E o pior, eu já não faço mais isso. Eu não consigo fazer mais isso. Eu já aboli da minha vida isso, tá? Eu não falo pros irmãos, primeiro que o negócio de olha pro teu irmão, isso aí já é uma coisa que não funciona, viu, pregador? Isso aí é bobagem. Olha pro teu irmão, fala pro teu irmão não sei o quê, chacoalha o teu irmão e mexe com ele até ele ficar com raiva. Eu não tô ali pra ficar com raiva, irmão. Eu tô ali pra dar glória. Estou ali para receber a palavra de Deus, seja lapada ou seja bênção. Estou ali para receber a palavra de Deus. Estou aqui para ficar, Deus vai fazer, fala pro teu irmão, Deus vai fazer uma na tua vida. Deus vai fazer uma na tua vida. Deus não sei o quê. Não é problema você falar, mas tem pregador que é toda hora. Toda hora. O pior é aqueles que falam, não, você não entendeu. Eu vou repetir para você dar glória. É bobagem, é encheção de linguiça. Então, quando você for procurar uma Bíblia, procura uma Bíblia, pelo menos que esteja no meio termo. E se você que é o pregador da noite, da tarde, da manhã, do culto tarde da bênção, do culto no lar, evita mandar todo mundo ler ao mesmo tempo, que cada um tem uma Bíblia diferente, com traduções diferentes. Isso é o maior erro. Todo mundo querer ler, sendo que a igreja não está em comum acordo com as traduções. É a mesma coisa que um está lendo em inglês, o outro está lendo em português, o outro está lendo em russo. É a mesma coisa, está falando a mesma palavra, só que tá... fica todo mundo sem entender absolutamente nada, tá ok? Então, pregador, quer pregar a palavra do Senhor, quer ser um pregoeiro da palavra do Senhor, procure Bíblia, que é mais próxima do original. Isso é um conselho meu, tá ok? Procure Bíblia, que ela é mais próxima do original, que mesmo que os irmãos não entendam, você vai conseguir montar bem o teu sermão, porque ele não vai fugir. Quando você for lá no rodapé, aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês abriu aqui, vai. Abriu aqui Mateus 27 aqui. E 28, tá vendo? Mateus 27 e 28. Tá vendo isso aqui, ó? Essa aqui é a minha Bíblia de estudo. Então, às vezes, um texto que eu tô lendo, beleza, eu queria saber mais informação sobre isso. Então, eu vou vir aqui no capítulo tal, no versículo tal, vou procurar ele aqui e ele vai me dar outros capítulos e versículos aqui, onde eu vou conseguir falar, entendi o que aquilo estava querendo dizer. Isso aqui está querendo dizer isso, entendeu? Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo
fez um pouco de sentido para você. Espero que você agora compreendeu o porquê dessa bagunça dentro das igrejas. É uma bagunça sem muita culpa, né? Ninguém combinou qual Bíblia que ia comprar. Como ninguém combinou, e você, eu estou falando para pregadores aqui, para de falar para toda a igreja ler. Para. Basta você ler. Basta você ler. Ah, eu vou ler porque senão os irmãos... Não, lê. Você está lendo Bíblia? É a palavra de Deus. Você está sendo fiel ao que está sendo lido ali? O que está escrito ali? Então leia. Cada um depois vai ler na sua tradução ali, vai ficar perdido. Só que estão perdidos em silêncio. Ele está no capítulo 2. Ele está no versículo 7. Entendeu? Mas eles vão entender. Eles vão entender que a tradução deles é diferente. Por isso, tem gente que é tão acostumado com a Bíblia só, e o cara, ele não tem a Bíblia dele, ele esqueceu, ficou no carro, ficou no trabalho, em algum lugar, e alguém empresta, irmão, eu vou ler aqui, eu estou difícil a me achar, porque a minha Bíblia é diferente. Não é, a Bíblia não é diferente. É que você está acostumado com a tua Bíblia. Talvez é por isso que a minha Bíblia esteja assim, ó. Eu já estou acostumado com esta Bíblia, já me acostumei com ela, eu gosto do estilo dela, eu sei as folhas que ficam dentro dela, eu sei cada risco, cada rabisco que está aqui. E o que eu não sei, eu vou lembrar quando eu abrir, tá, isso aqui é desse assunto. Tá ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo fez sentido para você. Se ele fez sentido, compartilha, dá um joinha, faça um comentário, não tem nenhum problema, tá ok? Eu ficaria muito feliz aí se você dá um joinha, dislike também, às vezes você não gostou, é uma coisa que não é tão relevante, mas se esse vídeo tem alguma relevância para você, compartilha. Compartilha com mais alguém aí, talvez é até engraçado você passar por teu pastor, por irmão que gosta de dirigir o culto e ficar mandando todo mundo ler ao mesmo tempo. Explica para ele que não dá por causa disso aí, tá ok? Deus em Cristo os abençoe, estamos na reta final aí, tá? Estamos na reta final, falta só mais dois vídeos, tá ok? Paz do Senhor a todos, Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.